Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar um processo muito interessante que é a hematose. Primeiro, o que é hematose? Hematose é o nome dado ao mecanismo de trocas gasosas que ocorrem a todo momento nos nossos alvéolos pulmonares. Então lembra, desde que tu saiu da barriga da tua mãe, você está fazendo movimentos assim, ó. Ou seja, o ar entra, chega lá no interior dos nossos pulmões, lá em estruturas muito pequenas chamadas de alvéolo, ou alvéolos, e lá nestas estruturas é onde o gás o oxigênio cai na corrente sanguínea e o dióxido de carbono sai da corrente sanguínea para a gente botar para fora. Então é isso, hematose é a troca gasosa. Primeiro, tranquilo. Então entra o gás oxigênio na corrente sanguínea e o dióxido de carbono é eliminado. Repara numa coisa importante, nesta aula, o gás oxigênio é representado em vermelhinho, né? E o dióxido de carbono em azul. Tranquilo, isso é para a gente não se confundir, para organizar depois, porque esse desenho tu olha e fala, professor, isso aqui complicou, é muito difícil, olha só quantas estruturas, quantas cores diferentes. Não, vamos lá, com muita calma que é fácil. Vou explicar para vocês passo a passo. Uma coisa importante, a troca gasosa que acontece nos teus alvéolos, nos meus alvéolos, ali neste momento, ela ocorre por difusão, uma difusão simples, ou seja, é onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Ou seja, quando tu coloca o ar no pulmão e ele chega lá nos teus alvéolos, ele está cheio de gás oxigênio. Então a concentração dele está maior nos alvéolos e está menor na corrente sanguínea. Então o O2 entra na corrente sanguínea. Vocês vão entender como. E o dióxido de carbono que está cheio aqui no sangue venoso, está cheio dele, fala, aqui tem mais CO2, lá tem menos, então eles saem para os alvéolos pulmonares para tu botar para fora. Então é isso que acontece. É chamado por difusão. Em citologia a gente explica direitinho os transportes. Outro conceito importante, quando falamos de sangue arterial, é um sangue rico em gás oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Okay? Quando falamos de sangue venoso, ele não é rico em gás oxigênio, ele é rico em dióxido de carbono. Ele já passou pelo nosso corpo, já gastou o gás oxigênio, já captou o dióxido de carbono proveniente da respiração celular e, consequentemente, também está pobre em gás oxigênio. Então isso é só um conceito importante. Como se dá o transporte do gás oxigênio? Certo? Eu vou explicar aqui, depois eu vou aprofundar um pouco essa informação. O transporte do gás oxigênio, quando ele chega nos alvéolos pulmonares, que eu vou explicar desse lado, e ele entra na corrente sanguínea, 97% dele é carregado pela hemoglobina. E aí quando ele se liga na hemoglobina, que tem as moléculas de ferro ali também para que isso aconteça, transforma-se em oxihemoglobina. Então 97% do gás oxigênio que chega no dedão do teu pé, nos teus neurônios, todas as tuas células, está sendo carregado dentro das hemácias, numa proteína que está também dentro das hemácias, chamada de hemoglobina. Então a hemoglobina, quando chega o gás oxigênio e se junta, a gente chama de oxihemoglobina. Perfeito. E 3% apenas, isso é uma média, tá? Aproximadamente 3% do gás oxigênio transportado pelo teu corpo é dissolvido no plasma. Ou seja, ele está lá, tem uma hemáciazinha passando, mas está no plasma sanguíneo, ou seja, na parte líquida do sangue, e não nos elementos figurados, que a gente fala, não nas células, não nas hemácias. Muito bem, isso é o transporte do gás oxigênio. E o transporte do dióxido de carbono? 25% do dióxido de carbono, que sai das células pós-respiração celular, é carregado pela hemoglobina e se transforma no que a gente chama de carbohemoglobina. Ok? Agora, deste lado aqui, eu continuo falando do transporte do dióxido de carbono. 5% do dióxido de carbono é dissolvido no plasma. Então ele está lá, é o CO2 mesmo no plasma. Tranquilo, estou aqui. No entanto, a maior parte do dióxido de carbono, ele é carregado na forma de íon bicarbonato, que acontece uma transformação. O dióxido de carbono, ele entra nas hemácias. Dentro das hemácias, que está lá a água e tudo mais, ele vai sofrer algumas reações que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Pós-reações, ele sai da hemácia, caindo no plasma sanguíneo, só que agora em forma de bicarbonato. Quando ele chega nos alvéolos pulmonares, essa reação se converte, ele volta a ser CO2 para ser eliminado. Certo? Então guarda essa informação de 70% que no finalzinho eu vou botar a fórmula aqui e explicar para vocês. Mas basicamente isso é o mais importante. Muito bem. Agora que você sabe isso, vamos entender o mecanismo. Porque você está respirando nesse momento. Vamos fazer uma aula prática aí. Enche os teus pulmões. Que coisa bonita, né? Respirar tão gostoso. Então o ar entra, sabe? Sistema respiratório. Você pode assistir nossa aula. Ele entra, passa por todas as estruturas, vai se ramificando os brônquios, bronquíolos, até chegar lá.
nos alvéolos, que são pequenos saquinhos. Temos aproximadamente 300, estima-se que mais de 300 milhões de alvéolos nos nossos pulmões. Olha que coisa bonita, né? Mas enfim, o ar entra e vai até lá os alvéolos, que são estruturas com uma membraninha muito fina e tem vasos sanguíneos, capilares muito fininhos ali passando, o que permite fazer as trocas gasosas. Ó, se fosse uma parede celular, uma parede de vaso sanguíneo muito grande, cheio de músculos, não ia conseguir fazer uma difusão de forma efetiva. Então tem que ser algo bem fininho, por isso que é lá nos alvéolos. Muito bem, então o ar entra aqui. Perceba que esses valores, que a gurizada fica, o que é isso? São valores de pressão. Então, por exemplo, a pressão do gás oxigênio no ar fica em torno de aproximadamente 160, tá? milímetros de mercúrio. Enquanto que a pressão do dióxido de carbono fica em 0,23 aproximadamente milímetros de mercúrio. Tá, guarda essa informação. Então a pressão do ar é isso. Tem esses valores. Então o gás oxigênio está sempre em vermelhinho e o dióxido de carbono sempre em azul. Quando ele chega aqui nos alvéolos pulmonares, preste bem atenção. Nos alvéolos pulmonares tem algum ar residual. Ou seja, não é o ar da atmosfera que vai se juntar com o ar residual que está ali, né? Tu não consegue chegar, botar para fora 100% do ar. Tu não consegue, sempre vai ficar um restinho ali. Então, quando o ar entra e se mistura com o ar residual dos alvéolos, esses valores já mudam. Perceba que agora a pressão do gás oxigênio fica em 104, mais ou menos, e do dióxido de carbono em 40. Muito bem. Então, nos alvéolos, esses são os valores que acontecem. Então, aqui nos alvéolos, o gás oxigênio está para entrar na corrente sanguínea e o dióxido de carbono que está na corrente sanguínea no sangue venoso, ele tem que sair. Agora, olha só que interessante. No sangue venoso, a pressão do gás oxigênio está em torno de 40 e do dióxido de carbono está em torno de 45. No sangue venoso, a pressão do O2 está mais ou menos 100 e do dióxido de carbono mais ou menos 40. Tá, professor, agora confundi. Vamos explicar direitinho por que tem esses valores, qual a importância deles. Perceba, eu falei aqui para vocês que o sangue, que o gás oxigênio e o dióxido de carbono, eles são transportados a partir de difusão, ou seja, de onde tem mais concentração para onde tem menos, é óbvio. Tá lotado aqui, lá tá vazio, vou passar para lá. Muito bem. Então repara que aqui, vamos pegar primeiro só o gás oxigênio, que é o processo de entrada. O gás oxigênio está em 160. Quando ele chega nos alvéolos, ele já diminui um pouco a pressão, ou seja, é onde tem mais pressão para onde tem menos, que é 104. Nos alvéolos pulmonares, eles estão aqui, ali, ó. E tá os vasos sanguíneos passando. Daqui a pouco passa um vaso sanguíneo, o sangue venoso, olha o sangue venoso chegando. Quanto é que tem de gás oxigênio aqui? Somente 40. Ou seja, ele vai passar do mais para o menos. E é por isso que o gás oxigênio vai entrar na corrente sanguínea e ser transportado por esses mecanismos que eu falei para vocês. Beleza? Então, quando ele entra aqui, obviamente o sangue começa a ficar sangue arterial, rico em gás oxigênio, e esses valores agora se estabilizam em 100 e vai ser passado para todo o corpo. Ele volta para o coração e tal. Dupla circulação, muito bem. Agora, olha o dióxido de carbono. Quando o sangue chega nos alvéolos pulmonares, vindo do coração, ele está com uma concentração relativamente alta. Então aqui, por quê? Porque o corpo já liberou muito dióxido de carbono, então está em 45. Só que ele vai encontrar um alvéolo no qual a pressão é 40. Então ele vai sair do vaso sanguíneo que tem uma pressão maior para onde tem uma pressão menor, ou seja, sempre de onde tem mais para onde tem menos, certo? E depois, obviamente, quando chegar no ar na atmosfera, tem muito menos ainda. Então é sempre assim, sempre no fluxo. Tem mais, vai para menos, que vai para menos e vai, certo? É isso que você tem que ficar atento a estes valores. Então o que é a hematose? De cada um dos de mais de 300 milhões de alvéolos que existem nos nossos pulmões, esse processo está acontecendo. Então o teu coração, a partir do ventrículo direito, manda o sangue para o pulmão, o sangue cheio de gás carbônico, dióxido de carbono, lá ele encontra os alvéolos, manda o CO2 para fora, pega o gás oxigênio, fica sangue arterial, volta para o coração, vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e agora ele é circulado, ele é mandado para o corpo inteiro com sangue arterial, sangue cheio de gás oxigênio. Então tá aqui esses conceitos aqui. Muito bem? Então isso é importante você se ligar, pessoal. Hematose, se pegar esse ladinho aqui, daqui para cima, cara, é o que é importante. Assim, é o que eu sei para a prova, tá bom. Mas se você se aprofundar e vir para cá e entender que isso só acontece por causa desse diferencial de pressão, sempre o gás oxigênio ou o dióxido de carbono indo de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, é melhor.
certo? Aí você entende muito mais, você está pronto para qualquer prova até de ensino superior. Muito bem, gurizada. Agora, rapidamente aqui, para ela não se estender demais, eu vou apagar este pedacinho aqui. Muito que bem. Olha, apaguei, professor. Vamos juntos. Olha, apaguei aqui. Apaguei aqui. Se precisar, eu apago mais. Cadê minhas anotações? tá aqui as minhas anotações. Então, olha o que eu vou passar para vocês. Lembra que eu disse que essa partezinha de 70% eu ia explicar para vocês melhor? Então, eu vou colocar aqui, ó. Te liga. Vamos junto. Vamos lá. O CO2... vai ser difícil porque aqui, ó, o paninho estava molhado. Mas ele seca. Vamos. Seca. Vamos secar. E tá um calorão aqui em Curitiba hoje. Muito bem, secou. Acho que secou. Vamos lá. Então, estamos aqui. Vamos lá. O dióxido de carbono, ele se junta à água. Eu vou pegar aqui o microfone para ficar melhorzinho, senão fica o dióxido de carbono se junta na água dentro das hemácias. E o que ele vai formar? Ele vai formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. CO3. Muito bem, isso está dentro das hemácias. Só que daí vem uma enzima muito importante que é chamada anidrase carbônica. E essa enzima vai transformar agora, ou vai dissociar esse H2, ou seja, vai ficar um H, certo? Aqui, mais o HCO3-. O que é isso aqui? Isso aqui que é o bicarbonato. Que está aqui, que eu falei para vocês. Então é assim, esse bicarbonato agora, ele sai da hemácia e é transportado no plasma. 70% do dióxido de carbono é transportado em bicarbonato. Só quando o bicarbonato chega nos alvéolos pulmonares, isso aqui retorna para cá, e o CO2 vai ser eliminado pelos pulmões. Então, porque tu fica pensando assim, cara, tá tudo bem. Ele é 70% na forma de bicarbonato, que está no plasma. Só que quando a gente põe para fora, a gente não está botando para fora o bicarbonato, está botando para fora o dióxido de carbono, o CO2. Então, ele se transforma em bicarbonato para depois a gente eliminar. Agora, entenda, pessoal, que esse mecanismo é importante porque ocorre uma acidificação do nosso sangue. Quando a gente está gastando muita energia, eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, vamos lá, já vou voltar à acidificação. Qual é a função do gás oxigênio? A gente põe o gás oxigênio para dentro, ele cai na corrente sanguínea, entra na tua célula, e lá dentro da tua célula se liga lá à parede interna, a membrana interna da mitocôndria e começa, pertinho da membrana interna da mitocôndria, começa a atrair elétrons ricos em energia e você faz a respiração celular e produz ATP. Perfeito, tranquilo. Agora tem gente que acha que depois disso o gás oxigênio se transforma em dióxido de carbono. Está errado. O gás oxigênio ele atrai, perfeito? Ele atrai os elétrons, produz muita energia e ele vai se transformar, se ligar hidrogênio e se transformar em água. Muito bem, se transformar não, vai formar água. Agora, então, de onde é que vem o CO2? O gás oxigênio é importante, por isso que a gente está correndo, a gente acelera a respiração, certo? Mas de onde é que vem o CO2, então, se ele não foi uma transformação daqui para cá? O CO2, o dióxido de carbono, ele vem, esse carboninho aqui, ele vem da quebra da glicose. Então, quando você come, essa comida, ela é digerida e tal, e a glicose entra na tua célula, e quando você vai quebrar a glicose durante a respiração celular, esse carboninho sai em forma de dióxido de carbono. É por isso que quando tu está correndo, tu precisa de mais gás oxigênio para formar mais ATP, mais energia, e ao mesmo tempo você libera mais dióxido de carbono, porque você está quebrando mais glicoses, perfeito? Então quando você emagrece, você não emagrece pelo suor, você emagrece pelos pulmões. E aí que vem a grande questão, quanto mais você fabrica dióxido de carbono, mais o teu sangue dá aquela acidificada, justamente por esses mecanismos aqui. E aí, isso é um estímulo também a você aumentar a ventilação, porque, obviamente, respiração celular é diferente de respiração pulmonar. Quando a gente fala de respiração pulmonar, é essa troca gasosa. Respiração celular é um mecanismo no qual existe produção de energia, acontece dentro da tua célula e a organela responsável por isso é a mitocôndria. Certo, pessoal? Eu tive que fazer esse finalzinho rápido, que o pessoal aqui em outro lugar tá metendo um barulhão. Tentem escutar. Agora parou, né? Muito bem. E é isso aí, gurizada. Assim, ó, aulinha rápida. Se tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente. É um mecanismo
interessantíssimo esse aí. Claro que a gente pode falar de outras coisas até. Por exemplo, rapidinho, monóxido de carbono, que sai do escapamento dos veículos do carro. O CO, não é CO2, é o CO. O CO2 tem até 200 vezes mais afinidade com pela hemoglobina do que o gás oxigênio. Então a pessoa pode literalmente morrer se ficar muito tempo exposto. Quando tu entra nos túneis aí, vai viajar, fala, em caso de trânsito parado, desligue o motor, porque túnel muito longo, com muito carro liberando CO2, CO2 não, CO, monóxido de carbono, pode causar o envenenamento por monóxido de carbono, a pessoa morre asfixiada, literalmente, vai dando um sono, a pessoa vai ficando fraca, daqui a pouco morreu, certo? Então, é uma coisa interessante que os vestibulares podem cobrar de vocês. O próprio oxímetro, aquele que coloca no dedo, que ficou comum agora por causa da doenças respiratórias, né, do coronga aí, que tanto nos incomoda, né? Ali, a partir de raios infravermelhos e tal, eles conseguem medir em porcentagem a saturação do gás oxigênio dentro do sangue, das hemácias e tal. E se tiver abaixo de 95, a pessoa está com hipóxia. Abaixo de 90 é crítico. Então, o esperado é ficar acima de 95. Certo? Claro que crítico não é, vou morrer, não. Às vezes baixa bastante e depois a pessoa... Crítico para fazer tratamento, isso que eu quero te dizer. Muito bem, pessoal. E é isso aí. Tendo dúvidas, estamos juntos. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.